todos, eu sou a Tainá Minikoski e tô aqui hoje para contar um relato de muito sucesso lá do blog Superno que se chama A Inquilina. A moça que nos enviou esse relato conta que essa história se passou há muitos anos, na época em que ela foi ficar com a avó dela em outra cidade. Atualmente, nem ela e nem a família dela gostam de tocar nesse assunto, pois essa história já estava enterrada há muitos anos até agora. Por isso, todas as informações pessoais e os nomes dos envolvidos serão trocados. Bom, esse fato aconteceu com a avó dela, que era descendente de alemães e que nesse relato eu vou chamar de Marta. Marta teve 4 filhos, dentre eles a mãe dessa moça, que aqui eu vou chamar de Olga. E à medida em que os filhos da avó Marta foram se casando, cada um foi saindo de casa e seguindo o seu caminho. E como não poderia ser diferente, Olga se casou e saiu da casa da mãe em 1981, indo morar com o seu marido em uma cidade bem próxima, em uma casa em que ele havia herdado de sua mãe, já falecida, e que a moça que nos enviou esse relato nasceria um ano depois. Os anos se passaram e seu avô, esposo da avó Marta, ficou muito doente e veio a falecer em junho de 1997. A avó Marta ficou muito abalada com a morte do seu marido. Eles eram casados praticamente a vida toda, se conheceram muito jovens e sempre foram muito unidos. Nos primeiros dias após o falecimento dele, uma tia ficou lá com ela por um tempo, enquanto a mãe Olga iria aos fins de semana. Mas, com o passar do tempo, cada um seguiu sua rotina, e a avó Marta ficava cada vez mais sozinha, até que coisas estranhas começaram a acontecer. A moça conta que ainda era adolescente, mas se lembra de tudo como se fosse ontem. Eles estavam em casa assistindo TV quando o telefone tocou. Era o tio Adam, o único filho homem da avó Marta e o mais apegado a ela. Ele falou para a mãe Olga que a avó Marta não estava muito bem da cabeça. Estava falando umas coisas estranhas e eles teriam que levá-la ao psiquiatra. Na hora que a moça ouviu isso, ela não deu muita importância. Ela não sabia direito o que estava acontecendo, então deixou pra lá. No fim de semana seguinte, a mãe Olga, o tio Adam e as outras tias se reuniram na casa da avó Marta para decidir o que eles iriam fazer, enquanto a moça ficou em casa com seu pai. Como a mãe Olga trabalhava durante a semana, quando ela chegou em casa, perguntou para a moça que nos conta esse relato se ela poderia passar um tempo lá com a avó Marta, já que ela estava em férias da escola naquele período. E a moça topou na hora, pois para ela era muito interessante sair da rotina e viajar para ver sua avó. Apesar de morar longe, ela a amava muito, e todos que a conheciam falavam que ela era uma senhora muito gentil e amorosa. A tia que morava mais perto se comprometeu de sempre passar lá dar uma olhada, enquanto Olga iria aos fins de semana. Bom, ela chegou na casa da avó em um domingo de manhã bem cedo junto com seus pais. Fazia muito tempo que não estivera lá. A última vez havia sido no enterro de seu avô, e tudo parecia meio abandonado desde então. A casa sempre foi muito bonita e bem cuidada. A avó Marta sempre se orgulhou dos jardins floridos que havia em sua propriedade, que ela mesma cultivava, mas que naquele dia pareciam abandonados e sem vida. No outro dia, bem cedo, os pais foram embora, e ela ficou ali com a avó Marta. E como podia imaginar, sempre meiga e amorosa, a avó Marta preparou um rico café da manhã com seus famosos pães caseiros. E que a moça aproveitou daquele momento porque sempre foi muito curiosa e começou a questionar sobre o que estava acontecendo. Porém, antes de ir embora, os pais da moça haviam pedido para a avó Marta não comentar com ela nada sobre isso. Mas para a moça, a avó parecia tão lúcida, ela não entendia por que eles realmente achavam que ela estava ficando louca. Então ela insistiu, até que a avó Marta começou a contar toda a história. Ela contou que alguns meses após a morte do avô, ela começou a passar longos períodos sozinha. Seus filhos demoravam muito a aparecer por lá. E a casa ficava por si só em um local meio isolado, já que as propriedades eram grandes, não tinha vizinhos muito próximos. Ela disse que depois que ele se foi, ela começou a sentir calafrios. E às vezes tinha a sensação de estar sendo observada toda vez que ela estava na cozinha. No começo ela não deu muita importância, até que uma noite ela conta que algo muito estranho aconteceu. Ela não se lembrava exatamente do horário, mas acredita que já se passava da meia-noite quando ouviu alguém bater na porta. Ela conta que ficou com muito medo, pois como eu falei antes, as propriedades eram longe uma das outras,
e ninguém tinha o costume de bater na porta dos outros a uma hora daquelas. A avó Marta então gritou, perguntando quem era, mas ninguém respondeu. Muito assustada, acendeu a luz da luminária de fora e foi até a janela para olhar. Ao puxar a cortina, ela viu que tinha uma mulher muito estranha na frente da porta. Ela disse que ela tinha um cabelo muito volumoso e despenteado, com fios pretos e grisalhos. Era muito magra, estava descalça e vestia uma roupa como se fosse uma camisola de hospital. Então, a avó Marta gritou ali da janela mesmo: "O que você quer?" Como a mulher nada respondeu, ela gritou de novo: "Olha, moça, eu vou chamar a polícia." Nessa hora, a mulher olhou para ela e veio caminhando até a janela. A avó Marta conta que ela olhou para o rosto dela e ficou toda arrepiada com o que viu. O rosto da mulher era muito pálido e ela estranhamente magra. Parecia que ela não se alimentava já há muito tempo. Os olhos dela eram escuros. Não dava nem para ver a parte branca do olho. Pareciam simplesmente buracos escuros. Então, essa mulher disse para ela: "Abre a porta, dona. Estou com fome e com frio. Deixe-me entrar, por caridade." Naquela época do ano, realmente fazia muito frio. Mas a avó Marta conta que ela sentiu que havia algo muito estranho, muito errado com aquela mulher. Então, com muito medo, e mesmo sabendo que seu marido já havia falecido, ela disse: "Senhora, vá embora. Aqui não podemos lhe dar abrigo. Meu marido já está dormindo e não gosta de estranhos. A senhora terá que procurar outro lugar para passar a noite." Mas a mulher continuou a insistir, e novamente a avó Marta disse que ela não podia entrar. Então ela contou que quando ela negou pela segunda vez, a mulher mudou seu semblante, fez uma cara de muito ódio e disse: "Não importa, eu vou entrar de qualquer jeito." Depois disso, a mulher soltou uma gargalhada sinistra, se virou e saiu caminhando devagar. Passado alguns dias, a avó Marta até se esqueceu desse fato. Então um dia, ela estava cuidando do jardim que ficava bem na entrada de sua casa, quando sentiu que estava sendo observada. Ela se virou e viu que a tal mulher havia voltado, e estava lá. Ela disse que a viu parada de longe, mas estava encarando ela. Ela gelou e saiu correndo para dentro de casa, e quando chegou na janela para olhar a mulher, ela havia sumido. Não havia nem sinal que tinha alguma mulher ali. Depois disso, o tio Adam soube desse acontecido e levou alguns amigos dele lá na propriedade para darem uma olhada. Vasculharam, falaram com os vizinhos, mas nem sinal de mulher nenhuma. Ninguém havia visto uma mulher com aquela descrição. Porém, a avó Marta continuou a ver essa mulher, e toda vez que ela via, a mulher estava mais perto da casa dela. Em uma dessas vezes, a avó Marta estava varrendo as folhas que caíam das árvores no quintal quando sentiu do nada um arrepio. Ao mesmo tempo, veio um vento congelante que fez espalhar todas as folhas que ela acabara de juntar. Então ela olhou para o lado e lá estava a mulher. Mas dessa vez ela estava em cara a cara. A avó Marta conta que então a mulher abriu a boca de um jeito que nem parecia possível e soltou um grito. A avó disse que saiu correndo tão rápido que até caiu no degrau da escadinha de madeira que tinha na entrada. Ela ligou para o tio Adam, que então ligou para a polícia. Todos foram até lá. A avó Marta precisou ser medicada. Deram alguns calmantes para ela. E depois de horas procurando pelas redondezas, a polícia, o tio Adam e os amigos não encontraram nada. Não havia sinal de mulher nenhuma. Depois desse dia, os tios e a mãe da moça começaram a se convencer de que essa mulher só existia na imaginação da avó Marta. Eles estavam convencidos de que a avó Marta estava passando por um problema psicológico devido ao luto e que precisava de um psiquiatra. Então, decidiram que ela não podia mais ficar sozinha. Falaram para ela vender aquela propriedade e ir morar mais perto dos filhos. Mas a avó Marta amava aquela casa. Ela não queria sair de lá, mesmo com tudo o que estava acontecendo. Então ela comprou um cachorro e falou: "Ninguém me tira daqui." Só que o que ela não tinha noção era que as coisas ainda poderiam piorar muito mais. Depois desse episódio, a avó Marta decidiu que não iria contar mais nada para os filhos dela, pois eles não acreditavam em nada do que ela falava e ainda queriam tirar ela da casa dela. Então, ela contou apenas para a moça que uma noite ela estava em casa assistindo TV quando de repente ouviu um barulho no trinco da porta. Ela ficou assombrada quando viu que a porta que ela havia trancado
estava se abrindo lentamente. Ela ficou paralisada, pois o tio Adam havia instalado trancas nas portas uns dias antes, e agora ela estava simplesmente se abrindo. Então ela relatou que nesse instante, aquela mulher bizarra surgiu da porta e entrou casa dentro. Ela atravessou a sala, subiu as escadas e foi em direção aos quartos. Durante todo esse momento, a avó Marta estava completamente paralisada. E quando a mulher entrou no quarto dela, foi como se ela estivesse descongelado. Ela pegou o telefone e ligou direto para a polícia, que a encontrou chorando do lado de fora da casa. Porém, mais uma vez a polícia não encontrou ninguém dentro da casa. E nesse instante, a avó Marta percebeu que mais ninguém acreditaria nela, e isso a deixou muito triste. Depois disso, a mulher começou a conviver com ela dentro da casa. Ela a via passar pelos corredores, passar pela cozinha, entrar nos quartos e até mesmo deitar na sua cama. A tal mulher passou a dividir a casa com a avó Marta como se fosse sua inquilina. Só que a avó Marta não falava mais para ninguém. Se os filhos perguntavam como estava a situação, ela dizia que estava tudo bem e que nunca mais tinha visto a mulher. E como os tios e a mãe Olga achavam que tudo era fruto da imaginação da avó Marta, e perceberam que ela andava muito deprimida e já não era mais a mesma senhora alegre e animada, decidiram deixar a moça passar um tempo com ela, pois se tudo era fruto de uma imaginação, ninguém corria perigo. E a moça confessa que quando ela soube dessa história e que tinha uma inquilina indesejada dentro da casa, a vontade que ela teve foi de sair correndo dali. Mas ao olhar para a avó Marta e ver um anjo em forma de pessoa passando por aquele pesadelo, ela percebeu que não podia deixar a avó dela sozinha. A avó Marta sempre foi uma pessoa muito religiosa. E foi nessa época também em que a moça começou a se tornar uma pessoa de muita fé. O amor que ela tinha por sua vozinha a encheu de coragem e ela não a abandonaria. Então, ela decidiu, junto com a avó Marta, que elas enfrentariam aquela coisa, o que quer que fosse aquilo. Às vezes, quando estavam conversando e rindo, a avó Marta simplesmente parava e ficava séria. Então a moça perguntava se ela estava vendo aquela mulher e ela dizia que sim, às vezes passando pelo corredor, às vezes entrando em algum quarto. Aquela coisa transitava pela casa como se fosse uma moradora. Uma noite, as duas estavam no quarto da avó Marta, conversando e vendo um filme, quando a avó acabou pegando no sono. E como a moça queria ver o final do filme, acabou ficando ali junto com ela, só para depois ir para o seu quarto. De repente, enquanto ela estava distraída com o filme, começou a ouvir uns gemidos desesperados e percebeu que vinham da avó Marta. Percebeu que a avó Marta estava tendo um pesadelo. E quando se virou para olhar, o que ela viu arrepia até hoje. Finalmente ela viu a tal mulher, exatamente como a avó Marta descreveu. Uma figura assustadora, com uma cabeleira densa com fios pretos e grisalhos. A cabeça, as mãos e os pés eram enormes, totalmente desproporcionais à sua estrutura corporal esquelética, e os olhos eram como buracos negros. Ela disse que não havia luz naqueles olhos. E essa coisa estava ajoelhada em cima da avó Marta, a sufocando. A moça ficou muito em choque, mas ao mesmo tempo uma revolta tomou conta dela por ter visto aquele monstro machucando sua avó. Então ela levantou e começou a expulsá-la, com muita autoridade e toda a sua força. E a coisa virou aquela cara bizarra para ela, e quando a encarou, a moça começou a falar ainda mais forte e com mais autoridade, até que aquilo foi ficando transparente como uma fumaça e sumiu. Só então ela acordou a avó Marta e contou tudo o que havia acontecido. Nem precisa dizer que nenhuma das duas dormiram aquela noite. No outro dia, a moça contou tudo para a mãe Olga, que mesmo um pouco cética, acabou cedendo aos apelos desesperados da moça para levar pessoas ali para limpar o lugar. E só depois disso a criatura se foi. Nunca mais ninguém a viu novamente. E anos depois a casa foi vendida, depois da passagem da avó Marta para o plano espiritual. Bom, pessoal, esse foi o relato. Eu espero muito que tenham gostado. Deixem nos comentários a opinião de vocês, se vocês já viram uma entidade parecida com essa. E não esqueçam de seguir a página Superno, se inscrever no canal, participar dos grupos e enviar o seu relato pra gente. Eu sou Tainá Minikoski, as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, o link do meu canal vai estar na descrição e eu aguardo o comentário de vocês sobre esse relato. Um beijo, fiquem na luz.